como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. Tem que acompanhar o parlamentar do PT, falar em democracia, falar em defesa do voto, falar em defesa de liberdades, sendo que essa máfia defende o ditador Maduro na Venezuela. Vai criar vergonha na cara, meu! Vai se enxergar! Vai analisar o que tu tá falando! Tem que ser muito bipiloide pra acreditar numa barbárie que a gente ouve aqui! Nos bastidores do poder em Brasília, a tensão atinge níveis insustentáveis. O sistema acuado parte para um contra-ataque feroz, elevando a aposta em uma tentativa desesperada de manter o controle e intimidar a oposição. Em uma sessão do STF, Barroso defende, com unhas e dentes, o ministro Alexandre de Moraes, rotulando a reportagem da Folha de São Paulo como uma tempestade fictícia, enquanto Gilmar Mendes proclama Moraes como vítima e acusa a Folha de São Paulo de atacar a Suprema Corte. O próprio Moraes, sem rodeios, declara que fez o que fez e não se abala com as notícias, sinalizando que manterá suas operações sem hesitação. E na Câmara dos Deputados, a situação é explosiva. De um lado, os petistas se unem em defesa de Moraes, lançando ataques e acusações contra os opositores que ousam questionar o ministro do STF. Do outro lado, deputados trazem à tona novas denúncias e clamam pelo impeachment de Moraes, criando um embate sem trégua. A pressão pelo impeachment do ministro do STF se intensifica, mas as manobras nos bastidores revelam um jogo de interesses que ameaça abafar a revolta da oposição. Veja. Antes de iniciar a sessão, porque o tema tem sido debatido na imprensa e nas redes sociais, eu me permito dizer algumas breves palavras a propósito do debate que está imposto na sociedade e na imprensa. Na vida, às vezes, existem tempestades reais e, às vezes, existem tempestades fictícias. Acho que nós estamos diante de uma delas. Como já foi apontado, um importante noticioso publicou reportagem na tarde de ontem, dando conta de que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes teria usado mensagens de forma não oficial para ordenar que a Justiça Eleitoral produzisse relatórios com o objetivo de embasar decisões do ministro no inquérito das fake news. Não é de hoje que o ministro Alexandre tem sido alvo de críticas infundadas acerca da condução das investigações sob sua responsabilidade. Que em tempos de crises e desafios à nossa democracia, possamos distinguir entre avaliações construtivas e ataques que visam a minar a independência e a integridade das instituições que sustentam o Estado democrático de direito. Nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. Esse procedimento poderia se dar de duas formas. Poderia se dar a partir de uma requisição minha à Polícia Federal, para que ela realizasse, poderia se dar a partir de uma solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, para que ele fornecesse os relatórios. Obviamente, o caminho mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que a Polícia Federal, lamentavelmente, num determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com as investigações, retirando o apoio do delegado. O delegado que atuava nos inquéritos chegou a ficar com um único agente policial para poder realizar todas as diligências. E, obviamente, foi dito, seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. Hoje, eu, como presidente do TSE, determinava a assessoria
que realizasse o relatório. O relatório realizado oficialmente, esse relatório fica nos arquivos do TSE e era enviado oficialmente ao Supremo Tribunal Federal. Enviado e protocolado no inquérito e na investigação específica, dado imediatamente ciência à Procuradoria-Geral da República e remetido à Polícia Federal para a continuidade das investigações. Como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, não posso me furtar de reconhecer que as atitudes de Alexandre de Moraes são incompatíveis com a Constituição da República de 88. É impossível reconhecer a legitimidade de ministro Alexandre de Moraes como ministro do Supremo Tribunal Federal por violar os princípios mais elementares da nossa Constituição. Não podemos admitir que um juiz saia da imparcialidade, da impessoalidade e escolha alvos para perseguir. E o pior, instrumentalize uma instituição da República fora do seu trabalho ordinário e pegue toda essa estrutura que lhe possibilita o cargo para fazer uma perseguição claramente política. Isso é um verdadeiro absurdo. E isso está agora revelado nesses diálogos cabulosos tidos com seus juízes auxiliares, com todos aqueles que participaram desses atos ilegais e inconstitucionais, contra membros da oposição, da direita, contra bolsonaristas durante o período e fora do período eleitoral. Fomos vítimas, sim, desta parcialidade na condução dos trabalhos. Mas isso foi a gota d'água, porque há muito tempo, presidente, já vemos denunciando que o Supremo Tribunal Federal não pode ter inquéritos abertos por mais de 2.000 dias, como é o caso do inquérito das fake news, onde pessoas são postas, investigações são feitas, novos fatos vindo à tona e não se termina nunca com essa persecução sem transparência, sem finalização, sem justificativa jurídica que a legitime. Isso é uma vergonha para a República Brasileira. Há momentos em que a gente precisa desdramatizar. Então, o que deve nos unir aqui é a defesa radical do Estado democrático de direito. E reconheço, sim, o papel não só do ministro Alexandre de Moraes, como do Supremo, nessa defesa, quando das tratativas continuadas de golpe, de desacreditar a justiça eleitoral, inclusive, culminando com o abominável 8 de janeiro, que foi bem mais do que uma invasão e depredação e saque aos prédios dos 3 poderes, inclusive a nossa casa. Foi uma tentativa de se instituir um modo de controle militar sobre o governo recém-empossado há 6 dias. Alexandre de Moraes, chegou a sua hora. Você será impeachmentado. Nós não vamos permitir ainda mais abusos contra o cidadão brasileiro. Meus amigos, cidadãos, nós já tínhamos o inquérito das fake news, as prisões excessivas e absurdas, e agora denúncias robustas de abuso de poder, e por que não dizer de crimes. Cabe ao Senado da República ter a coragem moral de representar cada brasileiro que passou a procuração para que eles bem representem. Não podemos admitir a ditadura da toga no nosso país. Estou vendo hoje bolsonaristas se esgoelarem da tribuna. Há muito tempo eles planejam tentar uma anistia para quem buscou acabar com a democracia no Brasil. E não conseguiram. Felizmente, foram presos e muitos ainda estão para ser condenados. Sabendo que entre os condenados e presos estará Jair Bolsonaro, eles tentam agora um processo desesperado de novamente julgar o povo brasileiro contra as instituições,
o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, principalmente, porque eles não gostam de urna, eles não gostam de voto e eles não gostam da ordem instituída democrática. E por isso querem de toda forma que o inelegível seja anistiado e possa continuar com sua pregação golpista. Tem que acompanhar o parlamentar do PT, falar em democracia, falar em defesa do voto, falar em defesa de liberdades, sendo que essa máfia defende o ditador Maduro na Venezuela, que estupra, mata e prende mulheres e opositores. Vai criar vergonha na cara, meu! Vai se enxergar! Vai analisar o que tu tá falando! Tem que ser muito debilóide para acreditar numa barbárie que a gente ouve aqui. Mas falando em barbárie, ontem ficou claro, colega Luiz, o que todo mundo sabia. A justiça brasileira tem lado. A justiça que tem que ser imparcial. Assessores do ministro Alexandre Todo-Poderoso Moraes conversavam o seguinte: ordem de Moraes, desmonetize a Oeste. Nossa, que democrático desmonetizar uma empresa jornalística. Só se vê em Cuba, Venezuela. Aliás, lá eles já estão avançados. Lá eles fuzilam, né, quem não concorda com o regime. E o assessor responde: mas não encontrei nada. E a frase que prossegue é: use a sua criatividade. Ou seja, independentemente se os opositores nessa democracia relativa do Brasil fizeram algo ou não, eles serão perseguidos. Mas o que a gente tem visto da tribuna do lado de lá, aquela tribuna que exala enxofre, é a defesa inaceitável do que foi revelado ontem. A gente tem, por exemplo, Dino defende Moraes após a vaza-toga. Gleisi defende Moraes. O PT está com Moraes. É óbvio que ele está com Moraes. Essa é a realidade. Agradeçam a Moraes. Beijem a mão, os pés dele. Afinal, ele caçou opositores. Ele caçou passaportes, ele mandou prender, ele tirou redes sociais. Isso, presidente, não tem nada de democracia. Isso é ditadura e os homens de bem seguirão lutando contra esse absurdo. A situação em que nós nos encontramos no Brasil, em que diz respeito ao Estado de Direito, é crítica. Não à toa ontem vieram a público todas as matérias de Glenn Greenwald mostrando como juízes auxiliares são capangas de Alexandre de Moraes e fazem aquilo que ele pede, inclusive confecção de laudos. Mas não é só no seu gabinete que há problemas, não! Na Polícia Federal também, e já chego lá. Hoje houve mandados de prisão para Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, Ed Raposo, Mariana Eustáquio, filho de Oswaldo Eustáquio, tem 16 anos de idade, deputado Ottoni. E teve a casa invadida pela Polícia Federal, como, aliás, o líder da oposição, Jordi, contou que sua casa foi invadida por abuso de autoridade da polícia, que não bateu a porta, mas pulou a porta, pulou a janela e bateu na porta do seu quarto. Líder da oposição na Câmara. Sabe o que todos esses têm em comum? Todos esses que estão perseguidos hoje pela Polícia Federal, todos eles divulgaram a foto de mais um abusador de autoridade da Polícia Federal. Esse aqui, Fábio Alvarez Chor. Falei dele já ontem, 2 vezes. Falei hoje, mais uma, na Comissão de Relações Exteriores. E fala aqui na tribuna mostrando a foto. E se ele não for covarde, ele que venha também atrás de mim. Eles todos divulgaram, Mariana, inclusive, disse no seu post dos absurdos que ele fez contra seu pai. E aqui não entra a preferência, se gosta ou não gosta do Oswaldo Eustáquio, do Alan dos Santos, todos têm direito ao devido processo. O que fizeram com eles é errado. E agora, mais abuso de autoridade, indo atrás de uma adolescente de 16 anos, e pedindo, e Moraes aceitando, que é pior,
a prisão da sua mãe, caso ela use redes sociais, e acusando todos esses que hoje estão perseguidos de corrupção de menores. Senhor presidente, onde vamos chegar? Onde precisamos chegar, deputado Chico Alencar, para que a esquerda também se manifeste contra esse abuso de autoridade, como Glenn Greenwald fez nas suas matérias, com coragem, na Folha de São Paulo, que há tantos anos estava calada sobre tudo o que está acontecendo. Por favor, Brasil, se manifeste! Eu peço aqui da esquerda à direita, porque logo o autoritarismo que mira num lado atinge o outro, e já está atingindo. Que por favor, ajudem na defesa da verdadeira democracia, do Estado de Direito e da Justiça contra esses bandidos. E eu tenho imunidade parlamentar, deveria até começar dizendo isso, que estão agindo contra o povo brasileiro. E é preciso que o Senado saia da omissão para cumprir o seu papel histórico institucional, e precisamos que o presidente Pacheco faça isso, se ele não quer ver o seu nome inscrito no rol daqueles que se acovardaram diante das infrações à nossa Constituição republicana. Isso é uma verdadeira vergonha, presidente. Por isso que ou o ministro Alexandre de Moraes pede para sair do cargo, tem um mínimo de dignidade e renuncia, ou nós vamos protocolar nos próximos dias o pedido de impeachment e esperamos que os senadores cumpram seu papel para manter a legalidade e para que continuemos respeitando as instituições democráticas, mas não podemos deixar que membros possam usá-las de forma ilegal. Por isso, fora ministro Alexandre de Moraes, seu tempo de ditador acabou. Muito obrigado, presidente. Enquanto a pressão aumenta e as denúncias se multiplicam, a coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder, relata que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tenta conter o fogo das acusações da Folha de São Paulo, que apontam ações fora do rito da Constituição, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Os senadores, diante das revelações explosivas, buscam propor o impeachment de Moraes e uma CPI, porém esbarram nos esforços de Rodrigo Pacheco para proteger o ministro Alexandre de Moraes, contribuindo assim para que os abusos de poder continuem no país.